Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus. Senhor Jesus, Mestre Jesus, Pai misericordioso, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome para vivenciar seus ensinamentos. Nós lhe pedimos, Senhor, a sua bênção e que os espíritos protetores, benfeitores espirituais possam estar conosco neste momento. E que isso possa, a gente pedir para o Senhor o equilíbrio, né, em nossas vidas, né, e a maturidade para o desenvolvimento, né, espiritual e material. Para que nós possamos, né, evoluir a cada dia que passa, né, mais e mais, e sermos pessoas melhores amanhã. Que assim seja. Dando continuidade ao Livro dos Espíritos, na semana passada a gente estava falando sobre as provas, né, as escolhas das provas, né? Tudo que nós passamos, às vezes a gente reclama, acha difícil, né? Mas nós sabemos que as dificuldades que nós passamos por aqui, as provas difíceis, fomos nós que escolhemos. Quando nós desencarnamos, estamos no estado errante, né, na erraticidade, nós tornaremos a reencarnar e nós pedimos para passar por tudo aquilo, por todas aquelas provas, né, que nós estamos passando. Então, não tem nada de errado. E Deus sabe o que faz, né? Ele não põe um fardo pesado em ombros leves, né? Então, é somente aquilo que a pessoa tem condição de aguentar, tá? Então, as pessoas, quando reencarnam, né, nesse mundo de provas, expiações, é para cumprir os débitos, né? Pagar os débitos que devem, né? Para conseguir encontrar o caminho do bem, né? E um mundo mais puro, mais feliz. Hoje nós vamos falar das relações, né, simpáticas e antipáticas dos espíritos e as metades eternas, né? Deus, gente, nos colocou dentro, por exemplo, de uma família para que nossas relações simpáticas e antipáticas se estabeleçam, né? Se hoje nós temos no nosso convívio inimigos, amanhã eles serão nossos amigos. Ninguém fica para trás. É como nós falamos, nós desencarnamos, voltamos, né, para cumprir a nossa meta, né, para que nós possamos, né, nos desenvolver. Então, o que é inimigo aqui, hoje, amanhã, né, nós vamos nos reencontrar novamente, né, e se tornar amigo novamente. A expressão, vamos dizer assim, metade eternas, né, que a gente fala às vezes assim, eu preciso encontrar a minha outra metade, né? Isso é uma questão puramente filosófica, né? Ficando assim no abstrato, porque na verdade o espírito é individual e é indivisível. Não tem jeito do espírito se separar, metade para lá, metade para cá. Então, quando às vezes a gente fala, né, sempre vê essa expressão, encontrei a minha cara metade ou a minha metade. É apenas a filosofia, né? Na verdade, né, é o amor que, como dissemos, que deve ser universalizado. Força essa que nos une a todos e todos em Deus. Metades eternas, no sentido literário, não existe, pois eterna seria desde a criação de cada ser. E criado individualmente, né? Simples, nós somos criados simples e ignorantes, né? Então não tem uma metade aqui, outra metade lá, não sei aonde. Tem algumas histórias que a gente acredita às vezes, mas é apenas uma filosofia, uma coisa que as pessoas dizem.
Então, nas relações simpáticas, né, Kardec pergunta aos espíritos, né, na questão 201, além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Quer dizer, além, né, alguma coisa a mais? Os espíritos respondem, sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais exposto à vicissitude das paixões. Então, a semelhança, né, em geral, né, entre os homens, né, na matéria, há uma semelhança, mas entre o espírito não, porque ele está livre da matéria e das paixões que existem. 292. Existe ódio entre os espíritos? Kardec pergunta aos espíritos. Eles respondem, não existe ódio, senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Apenas, né, os espíritos impuros, inferiores, é que ficam influenciando, né, para que haja uma certa inimizade. 293. Duas pessoas que foram inimigas sobre a terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Às vezes uma inimizade aqui que acha que é eterno, né? Pode acontecer de ir para o mundo dos espíritos, encarnar, ir para o mundo dos espíritos e continuar esse ressentimento? Os espíritos respondem, não. Elas compreenderão que o seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que sejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Quando, depois que desencarna, né, não há mais, ele olha para trás e vê com uma estupidez, né, uma coisa que não tinha sentido. Então, não é o caso depois do desencarne. É como dois escolares, né? Chegado à idade da razão, reconhece a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se malquerer. Duas pessoas na infância que têm uma certa animosidade, quando cresce nem lembra daquilo, né? Questão 294. A lembrança de más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Os espíritos respondem, sim, ela os leva a se distanciarem. Há um certo distanciamento, como nós também aqui, né, às vezes, uma certa inimizade, a gente que provoca um certo distanciamento por causa do ressentimento que existe. 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui no mundo, neste mundo? Né? Os espíritos respondem, se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimentos e, algumas vezes, perseguir-vos até em uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo, né? Existe, às vezes, muita obsessão de pessoas que ficam perseguindo a pessoa por causa daquilo mal que a pessoa fez àquela outra. 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Não, pois eles não podem se enganar.
não tem mais a máscara sobre a qual se escondem as hipocrisias. Por isso suas afeições são inalteráveis, quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. Quando é um espírito puro, né? Não é o caso. 297. A afeição que duas pessoas se dedicam nesse mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira, mas se essas causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Se há um alicerce bem feito, né, ela pode transpor, né, para outro mundo. 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia. É o que nós falamos da minha cara metade, né? Será que em outro lugar está a minha cara metade, né? Os espíritos respondem: não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, segundo a ordem que ocupam aquela categoria, né? Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram, quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então depende, quanto mais perfeito, mais unidos eles são. 209. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Quando a gente fala em espírito simpático, é a mesma coisa de nós aqui encarnados, né? Quando você encontra uma pessoa, às vezes você nem conhece, né, a pessoa, mas sente que aquela pessoa tem uma certa luz, uma pessoa que você tem um fácil acesso, a pessoa transborda assim, uma luz diferente, de bondade, né, de carinho. Então, é a mesma coisa dos espíritos também. A expressão é inexata, né? Se um espírito fosse a metade do outro separado, dele seria incompleto. Então não existe separação metade, porque o espírito seria incompleto. Questão número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou pode se separar unindo-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. Quando ele se eleva, o que ficou lá atrás, aqueles espíritos inferiores, não há aquela mesma afeição, porque ele já saiu, vamos dizer, daquela situação. É a mesma coisa da gente também aqui nesse mundo, né? 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. Quando as duas pessoas se entendem, né, parece que tudo dá certo, é o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, né,
Então os espíritos é a mesma coisa, só que um não completa o outro, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um é cada um. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamento e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos. Quer dizer, a identidade, né, para haver uma simpatia perfeita, além, né, da semelhança de pensamento e sentimento, teria que ter a igualdade nos graus de elevação, vamos dizer, de conhecimento, assim. A resposta: na igualdade dos graus de elevação. Na igualdade dos graus de elevação. 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro, Seu reencontro terá lugar mais prontamente. Seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Tá? Deixa eu ver aqui. Seu encontro terá lugar mais prontamente. Seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Aí continuando, 2 espíritos simpáticos poderão deixá-lo de ser? Se eles são simpáticos, poderão deixar de ser aquela atração de pensamento, né? Mesma coisa? Pode sim, certo. Se um deles for preguiçoso, pode acontecer, né? De um ser preguiçoso. Aí fala, gente, a teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que 2 espíritos foram criados um para o outro. Deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então essa ideia, nós temos que rejeitar essa ideia que eles vão se encontrar e se formar um só. Na questão 304, o espírito se lembra da sua existência corporal? Nós já falamos sobre isso aqui. Quando ele está desencarna, o espírito desencarna, né? Se ele lembra, né? Da sua existência corporal. Com certeza, né? Se ele for um espírito mais elevado, principalmente, mais fácil ele vai lembrar, como se fizesse uma retrospectiva de sua vida passada. Tudo que há interesse, né? Coisa que não tem interesse, ele não lembra, não vai lembrar, não vai passar por ele. Mas o que é importante, é interessante, ele realmente vai lembrar. Então o espírito se lembra da sua existência corporal? Sim. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro, né, que por vezes ri-se apiedado de si mesmo. Então ele vai olhar para trás e vai rir. Puxa vida, cada coisa que eu fiz, tanta besteira, tanta coisa, né? Como o homem, né, que atingindo, né, a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades de sua infância, né? A gente lembra da infância, assim, cada coisa que a gente fez, puxa vida, começa até a rir de
cada bobeira, cada coisa que a gente fez. Na questão 305, Kardec pergunta aos espíritos: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa, inopinada, quer dizer, subitamente da morte, quando ele desencarna, na mesma hora ele consegue lembrar de tudo? Não, né? Não, ele a revê pouco a pouco, com alguma coisa surgindo, como alguma coisa surgindo no nevoeiro, à medida que fixa nisso a sua atenção. Então, aos pouquinhos ele vai lembrando. Não é assim, ele desencarnou, passou na hora, já sabe de tudo lá. Não. Pouco a pouco, vai depender também da sua elevação, né? Do seu nível, para que possa aos pouquinhos ir recordando de tudo. Na questão 306, o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida. Ele alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. É a mesma coisa que a gente estava falando, né? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreende que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Coisas que são sem importância, que não tem necessidade de recordar, passa direto, é apenas o que tem importância que ele vai lembrar. Poderia lembrar, se ele quisesse, ele pode lembrar, né? Ele pode focar naquilo, ele pode lembrar das mínimas coisas, detalhes, que não tem importância para ele. Então ele pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar. Então, se não tem necessidade, não tem utilidade para ele, não vai, para que eu vou ficar lembrando isso, né? O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Os espíritos respondem: certamente, ele a vê e a compreende bem melhor que quando encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Algumas impurezas em cada existente vai ficando para trás, ele vai deixando para trás. Então, em cada existência, é um degrau a mais que ele vai conseguindo. Tá? Só para fechar aqui, gente. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como num quadro que tenha diante dos olhos? A resposta: de uma e outra maneira. Todos os atos de que tem interesse de se lembrar são para ele como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Faz frequentemente a evolução de um espírito errante, que acabou de deixar a Terra e que não se lembra mais dos nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que te parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar. Apenas as coisas que interessam, que possam desenvolver, fazer com que ele possa evoluir, é o que ele vai lembrar. Vamos parar por aqui, né? E vamos dar continuidade com o estudo do Evangelho.